Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Condosim Play. Aqui onde nós reunimos aí os principais players do mercado para falar sobre a área condominial. É sempre que eu digo, aqui tem cheiro de condomínio. E se você quer conhecer mais, tem o nosso QR Code aqui da Condosim Play para você conhecer mais dessa plataforma, onde a gente tem vários cursos, mais de 150 horas de conteúdo voltado para esse setor. E hoje eu tenho um prazer gigante de receber aqui uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, para a gente falar sobre um tema que é fundamental. Você já pensou quais são os piores erros que o síndico não pode cometer? Eu já cometi alguns, eu sou aqui, vou confessar. E provavelmente você também vai se lembrar de alguns que você já cometeu. Mas a grande questão que fica ali são aqueles erros que a gente não pode cometer. E para isso, eu tenho o prazer aqui de estar junto comigo na bancada, aqui com meu amigo Rafael Matoso. Obrigado, Rafael, por ter vindo. Bom, parceiro, mais uma vez, obrigado, estamos aí. Rafa, aqui como eu chamo, é meu amigo, e ele aqui é sócio da Informa, uma das maiores empresas de síndico do Brasil. Para vocês terem ideia, eles têm mais de 200 condomínios na carteira. Já pensou nisso? Mais de 200 condomínios como síndico. Olha o tamanho de toda a estrutura que eles têm que ter. Rafa, seja bem-vindo, e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre erros, né? A gente fala muito de acerto, né? A gente fala, eficiência, o que dá certo? Vamos falar um pouquinho de caca? Vamos falar um pouquinho de caca. E por falar em caca, você falou uma coisa bonita, cheiro de condomínio. Tô querendo entender que cheiro é esse, né? Será que eu tô cheiroso, não tô cheiroso? Uma brincadeiras à parte, pessoal, a gente fala de maneira descontraída aqui com vocês, mas é justamente isso. Eu sou síndico morador, eu sou síndico profissional. O que eu vou fazer? Quais são os erros que eu não posso cometer na minha gestão? Então a gente fala da sindicatura, né? Como que eu posso fazer de maneira eficiente? Tá aí. Hoje vamos bater um papo e falar para vocês dos 5 principais que você não pode cometer. Eu sempre costumo falar, né? A gente bate muito nessa tecla. Poxa, o síndico tem que ser mais eficiente, saber se comunicar. Mas, assim, tem alguns erros que não dá para cometer. É que é bonito falar eficiente. Não, exato, mas é bem isso mesmo, né? A gente fala, poxa, sou eficiente, é isso, vamos melhorar isso, aquele outro. Cara, mas espera lá, vamos falar do que dá errado, porque a gente fala muito do que dá certo. Mas, assim, falar do que dá errado também é importante para a gente não voltar a errar. A gente tem que encontrar nos erros aí advertências que nos norteiam o futuro. Eu acho que esse é um dos casos. A gente entender de fato que, poxa, isso deu errado, não ficou legal, não foi bom. Poxa, mas isso me ajuda para que eu não cometa esses erros novamente. E a gente tem uma série de erros que a gente pode trabalhar, que a gente pode falar sobre isso, que de fato o síndico comete no dia a dia. E aí, síndico, tá lembrando de algum erro que foi aquele erro que você cometeu, que você falou, poxa vida, olha o tamanho da caca que eu fiz. E que às vezes poderia ter até tido um desdobramento muito maior. Vamos falar de qual erro. Qual erro que você gostaria de começar aí de início? Quer colocar algum erro? Quer que eu coloque aqui que eu puxe? O principal, deixa comigo. Primeiro, não conhecer seu próprio condomínio. Mas você sabe que... e aí que entra a questão de falar do cheiro de condomínio que eu falo, né? Cheiro de condomínio é o cara que está atendendo o condomínio, né? Que está ali na frente também. A gente sabe que hoje, assim como em várias áreas, a gente tem mais ou menos os síndicos de palco. Não dá para ser síndico de palco. Você tem que sentir o dia a dia. Né? E sentir esse dia a dia, você conhecer o condomínio. Mas tem muita gente que não conhece. Exato. Né? Que não conhece. E quando eu estou falando, não é conhecer só de estar lá na porta do condomínio. Tem muito mais além disso, né? A gente fala de estrutura física e as pessoas procuram falar o quê? Área comum. Vou falar só do salão de festa, vou falar da área visível ao morador. E as áreas onde o morador não vê? Vou citar um exemplo. Semana retrasada, a gente assumiu um condomínio e fomos fazer a transição com o ex-síndico. E olha só que legal, um condomínio de mais de 50 anos de idade. Então aí você já começa a ver, opa, aí temos problema de manutenção, possivelmente. Sim. E andando com o condomínio, o síndico demonstrou uma área lá isolada que ele nem passava perto. E um símbolo, uma caveira de perigo. Eu falei, meu amigo, o que tem ali? Não, ali eu não entro porque é uma situação de perigo e não quero me envolver, que isso daí é com a empresa responsável. Mas tá dentro do condomínio, vamos dar uma olhadinha o que é isso? Era uma cabine seccionadora. E pasmem, há mais de 50 anos sem fazer manutenção. Então já pensou se aquilo estourar, os moradores vão ficar sem energia elétrica no condomínio por falta de manutenção. Então, por falta de conhecimento técnico, ele achou que não, aquilo lá é responsável a empresa de energia elétrica da nossa cidade, então eu não preciso fazer a manutenção periódica preventiva. E não é isso, né? Então, isso precisa realmente ter um conhecimento técnico e contratar uma empresa responsável. Então, é isso que eu falo muito. Conhecer o seu condomínio, conhecer a estrutura técnica do que você tem em determinado condomínio para que você possa operar, aí sim, falando bonito, de maneira eficiente e eficaz. Mas agora também, vamos adicionar um ponto nisso, né? Também tem toda a estrutura orgânica de um condomínio. Aí é o segundo ponto. Conhecer também os seus condôminos e a equipe de colaboradores.
A gente fala muito isso, né? Eu conheci a estrutura do condomínio, planilhei, já sei as manutenções periódicas e preventivas, e os colaboradores, e a equipe. E aquele síndico que só visita o condomínio durante o horário comercial e nem sequer conhece o nome dos colaboradores ou quem é a equipe noturna. Então é importante conhecer esses colaboradores. É importante conhecer não só os nomes, como a gente diz, mas as habilidades, os conhecimentos técnicos e, é claro, se eles estão atendendo o condomínio da maneira que deve ser tratado cada posto e cada qualificação do colaborador. Porque por mais que conheça ali, que vá durante o dia, esse síndico tem que ir à noite, tem que ir de madrugada. Exato. Ele precisa, pelo menos, ter essas outras visitas para conhecer, até para envolver esses outros colaboradores, né? Não tem como ele ser síndico sem conhecer isso. E agora também entra nisso, também conhecer os moradores também. E o que seria esse conhecer os moradores? Bem, vamos lá. O conhecer os moradores eu acho muito legal, porque o morador tem o senso que o síndico tem que estar onipresente o tempo todo. Tem que estar direto ali, né? Eu vou ser um bonecão do posto, eu vou ficar na portaria, estou aqui balançando. E não é bem assim que funciona. Mas é óbvio, de uma maneira brincalhando aqui com vocês, mas conhecer os seus condôminos é o quê? Entender quais são as dores, as necessidades. E normalmente o síndico vai conhecer como? Através de uma assembleia ou através das reclamações dos condôminos. Então seja você proativo, se antecipe, faça reuniões informais, faça bate-papo, encontros com os moradores, para que você possa ouvir a comunidade. E, é claro, saber o que aqueles moradores têm de vontade própria para trazer seus interesses à coletividade e assim você aprovar. E aí vamos falar uma coisa básica, conhecer os seus condôminos. Você tem a lista atualizada dos seus condôminos? Nome, telefone, qual a unidade? Já pensou num sinistro, numa emergência, procurar o fulano de tal e você não souber? Então isso acontece muito. Então tem a atualização dos seus dados, dos seus condôminos também. Isso é o básico, né? Agora você falou dessa questão de conhecer os condôminos, me surgiu uma outra situação, que além de conhecer os condôminos, que a gente também precisa conhecer, além dessa questão do condomínio que a gente estava falando por primeiro, é o conhecer a questão contratual desse condomínio. Quem é administrador de fato? Quem faz a manutenção do elevador? Quem que faz o meu SPDA? Quem faz as mangueiras, extintores, o jardim, enfim, tudo que o condomínio precisa. Eu também preciso fazer esse levantamento para conhecer, digamos ali, contratualmente, quem é o condomínio perante seus fornecedores. Exato, exato. Eu vou lembrar uma coisa que nós já vivenciamos juntos. Eu e o Paulo já trabalhamos em conjunto, dupla de síndico atendendo o condomínio, e já pegamos transição onde o síndico esqueceu que o contrato era renovado de forma automática. Vou citar o exemplo, empresas de gás, fornecedora de gás GLP. Normalmente os contratos são de 36, 48 ou 60 meses e naqueles contratos tem uma pegadinha. Prazo de renovação automático se você é síndico não avisar com antecedência mínima de 30, 60 e 90 dias. Ou seja, se você não ficar atento à minúcia do contrato na renovação automática, você fica amarrado por mais 36, 48, 60 meses. Foi o que aconteceu comigo com o Paulo, de pegar de outra gestão um contrato, a gente queria renegociar, mas infelizmente o síndico não ficou atento e aí, é claro, o condomínio ficou amarrado. Então isso fique ligado a esses contratos, aos prazos contratuais, às negociações, para que você possa, de fato, buscar uma negociação com o condomínio e ter vantagem. Ainda sobre essa questão de conhecer condomínio, até puxando esse assunto todo que você falou, outra coisa, a gente ter realidade da questão financeira desse condomínio. O que esse condomínio, de repente, o que ele recebe, como é que está a previsão orçamentária, a primeira coisa, né? Está fazendo frente às minhas demandas? E se ela está fazendo frente, ok, digamos que o passo está completo, mas eu tenho dívida, eu tenho ainda atrasado, tenho inadimplentes a receber, eu tenho alguma coisa que está ajuizada, tem que estar em final, como é que eu tenho? Eu preciso conhecer isso, né? O que o condomínio quer fazer para frente de obras, de benfeitorias? Eu preciso ter esse overview, né? Entender o condomínio como um todo. O que é legal, né? O morador tem um senso, e não estou generalizando, mas é uma maneira que a gente fala brincando, eu quero fazer tudo, mas sem gastar, né? Então ele quer uma taxa condominial baixa. Em todo lugar é assim. Mas ele quer aquele condomínio brilhando, impecável, com melhorias, com benfeitorias, com coisas que possam ser agregado de valor a ele. Mas espera lá, como é que está a finança do condomínio? Você trabalhar com um condomínio saudável financeiramente, com uma poupança financeira interessante, é muito fácil. E com aquele condomínio que não tem recursos financeiros, a exemplo de fazer uma manutenção emergencial, como é que você vai operar e trabalhar esse condomínio? Eu brinco muito que a gente é síndico por um mandato eletivo, seja de 1 ano ou 2 anos. Mas eu estou síndico, eu posso não ser daqui 3, 4, 5, 6 anos. Claro, a gente quer brigar por uma reeleição, mas você tem que ter o pensamento e o planejamento financeiro a longo prazo. Exemplo, eu tenho que fazer uma manutenção de lavagem e pintura predial daqui 5 anos.
Por que não organizar esse condomínio e você realmente pensar num planejamento Fazer financeiro? antes, você planejar para isso, né? Porque não fica pesado também. Exato. Você consegue fazer o rateio ali. Exato. Ao invés de pegar, daqui 5 anos vou chamar uma assembleia para gastar o dinheiro. Não. Então vamos fazer um fundo, um investimento planejado, com parcelas baixas, que os moradores consigam se programar essa manutenção. Quando ela for executada daqui 5 anos, o condomínio já tem recursos financeiros para fazer esse tipo de manutenção. Uma outra forma, Rafa, que eu falo muito da gente conhecer condomínios, que eu acho que é muito bacana, que você consegue conhecer a história do condomínio, você consegue conhecer até, dependendo do nível de detalhamento, até os moradores mais ali, digamos, animados no condomínio, é você ler pelo menos as atas dos últimos 3 anos, né? Buscar esse histórico. Que você consegue entender o que foi feito aqui, como é que foi feito. Tem isso aqui para fazer ainda, não foi feito, vai ser feito quando, de onde que era feito, esse dinheiro era para quê? Você consegue ter uma análise ali, né, com essas atas. Né? E essas atas você vai pegar cada coisa, não é mesmo? O que acontece, pessoal? E aí vai uma outra dica, né? Você, síndico, né, além de ler essas atas, conforme o Paulo colocou muito bem, tome muito cuidado. Vou chamar uma assembleia para aprovação de itens. Não faça uma pauta extensa com 12, 15 itens para aprovação para você executar de forma imediata. É muito provável que você não vai conseguir executar. E o que a gente fala isso? Eu já peguei assembleias, atas passadas, históricos de síndicos, onde tinha uma infinidade de itens, por exemplo, aprovado em assuntos gerais. E assuntos gerais não se delibera. E aí os condôminos não, tem que fazer, executar. Eu aprovei na assembleia XYZ. Mas eu vou olhar no item de pauta, não tinha aquela aprovação. Ah, não, mas está em assuntos gerais. Pessoal, então tome muito cuidado, olhem esse histórico. E agora, eu falei brincando aqui dessa situação, mas é importante você ter esse histórico, como o Paulo colocou muito bem, para que você possa partir dessa estaca zero. O que já foi aprovado e não foi executado, para que você possa dar continuidade e verificar com a Assembleia, né, com os condôminos, se ainda há interesse na execução desses itens. Então é importante a gente ter isso. Até porque se está definido em Assembleia, foi aprovado, está numa ata, até para o síndico tomar uma outra ação que seja contra aquela lei, ele vai ter que fazer uma outra Assembleia. Exato. Então ele precisa, de fato, estar atento a esses itens, né? Porque senão tem uma Assembleia que já teve. Eu acabei ultrapassando um pouco o item ali sobre a questão de conhecer os condôminos, você já falou sobre ali o cadastro que a gente fala, né? Mas tem algumas questões aqui que você colocou aqui muito bem, e que eu acho que isso facilita muito o síndico, dele evitar problemas, que é ele fazer reuniões permanentes. Não precisa ser assembleia, é uma reunião, né, para demonstrar, de repente, o que está fazendo, o que pretende fazer, como que está o andamento, para deixar os moradores a par. Eu acho que essa questão da comunicação, o síndico não pode não se comunicar. Se ele não se comunicar, ele vai ter muito problema. Então ele precisa fazer. Como é que você faz com essas reuniões aí para evitar, para ser mais transparente possível, para ter mais... até estava falando com o síndico que esses dias, falou, poxa, mas ninguém quer participar da Assembleia, mas às vezes ninguém quer participar porque não tem uma preparação, não tem uma reunião, as pessoas não se envolvem no tema, né? Exato. E o que é o principal item que eu vejo? Não sei como é que é a tua percepção disso, estamos conversando hoje sobre isso, mas eu percebo que parece que pós a pandemia acabou aquela maravilha que era o mundo, de as pessoas terem empatia, de saberem falar e saberem ser ouvidas, o que é o principal. Né? Então hoje, cada vez mais a gente participa de assembleias onde são exaustivas e com quórums baixos, porque acaba não sendo realmente vantajoso para aquele morador, ele fica refém de grupos de WhatsApp. E você, síndico, obviamente, não pode ficar refém da sua gestão a um grupo de WhatsApp informal. O que eu faço e recomendo a todos? Crie essas reuniões informais que o Paulo falou, faça um café informal, olha aí, café informal, bate-papo com o síndico e trabalhe com os condôminos de maneira antecipada. Então, por exemplo, vai numa sexta-feira, uma quinta-feira, ou vai num sábado, escolha um dia que fique disponível para você e com aquela comunidade. E vai trabalhar com eles, por exemplo, vamos falar sobre o nosso condomínio e definir as prioridades. Hoje estou aqui para definir as prioridades do condomínio para uma próxima assembleia. E aí você vai ouvir aquela comunidade. De repente, naquele bate-papo, você pode imaginar que a prioridade era a manutenção de uma fachada e, de repente, a prioridade era outra, né? Era a reforma de uma academia, etc. Então, o bate-papo faz você se aproximar da comunidade. Quando você vai chamar uma assembleia, é muito mais fácil, porque os temas que você vai levar à assembleia foram os temas que você deliberou com a comunidade nesse bate-papo. É sempre um negócio que eu falo que eu acho que é muito importante. O que o síndico tem que entender é que a percepção que o síndico tem nem sempre é a mesma que os moradores têm sobre determinado problema ou prioridades no condomínio. O síndico, é claro, ele tem que se ater a muitas questões ali que são obrigatórias, que são questões emergenciais, ele precisa se ater a isso. Mas tem outras questões
que ele precisa muito mais propor esse diálogo entre os moradores para definir uma assembleia. Ah, a gente vai colocar um parquinho A ou um parquinho B. Isso não é uma questão obrigatória. Já é diferente, por exemplo, a gente tem que aqui fazer um tratamento aqui de uma fissura que é perigosa. Aí o síndico tem que se impor de fato. Mas tem muitas coisas que tem que propor para os moradores. E a gente percebe isso, né? Não tem ali muito uma questão do formulário do Google que seja mais simples possível, ou até uma crítica à sugestão, né? Exato, exato. E aí você me lembrou outro gancho que a gente pode colocar nos 5 erros de conhecer os seus condôminos, é tomar muito cuidado com o corpo diretivo, os conselheiros. Muitos conselheiros são participativos, são colaborativos, mas o Paulo sabe, não vamos citar nomes, nem condomínios, mas tem conselheiros que querem ser deliberativos e impositivos. Então eles tomam para si as necessidades do condomínio, mas não da coletividade. São interesses escusos. Que muitas pessoais. Vezes... Exato. E se você se ficar refém à decisão, à opinião desses conselheiros, você não vai ouvir a coletividade. Repito, não estou generalizando, mas tome muito cuidado. Mas tem. Conselho é fiscal e consultivo, não deliberativo. Você, síndico, tem que saber essa política, essa filtragem e, claro, trabalhar nesse bate-papo para você levantar. Olha, pessoal, o conselho tem esses temas, mas a comunidade tem esse tema. Então, o que é melhor para o condomínio? Trabalhar sobre 3, 6 ou sobre um todo? Então, fiquem ligados nisso também. Síndico, é por isso que eu sempre falo para você. Cuidado! Né, foi o que o Rafa falou, não vamos generalizar. Mas tem muito conselheiro que ele quer ser síndico com o teu CPF ou CNPJ. Cuidado com isso, né? É bem isso que ele falou, né? Conselho é consultivo e fiscal, não é deliberativo. Toma cuidado com isso. Voltando aqui, terceiro erro, não capacitar colaboradores. Poxa, eu estou no condomínio lá, eu tenho lá o meu zelador. Deixa que o meu zelador toque a vida. É assim que funciona? Não, não é assim. E é justamente isso, né? Eu falo no geral, tá, pessoal? Normalmente as pessoas que não buscam conhecimento, aperfeiçoamento, têm a noção que qualquer colaborador pode sair fazendo de tudo um pouco. A gente brinca muito que o zelador é como se fosse uma espécie de um coringa. De tudo um pouco ele pode fazer pelo CBO da categoria. Mas cuidado lá. Aquele zelador teve um curso, tem uma ANR que capacitou ele a mexer com parte elétrica. Já pensou se aquele zelador vai fazer uma manutenção e toma um choque, um acidente de trabalho, e você não capacitou esse colaborador, você não tem a ANR específica para trabalho em eletricidade? Então, isso é um exemplo que pode acontecer. Tamanho do pepino que o condomínio vai ter. E aqui a gente está falando de curso de capacitação, Paulo, mas eu não vou nem só nessa parte. Por exemplo, uma portaria. Como é que você vai capacitar procedimentos dos colaboradores? Exemplo, chegou um visitante, um prestador de serviço. O que eu faço? Vou colher informação, como que vai ser feito? Vai ter um sistema, vai ter um protocolo, um caderno? É você, síndico, que tem que definir essas regras, essas métricas. Você definir realmente com o colaborador a capacidade que ele vai ter de operar a função dele. Então, é um detalhe muito claro. Conhecer os seus colaboradores, capacitá-los para que você possa cobrar, de fato, a função dele. E capacitar entra muito o colaborador conhecer o regimento interno. Exato, exato. Imaginou? Porque tem muito colaborador que não conhece, desconhece, nunca recebeu. Se ele trabalha no condomínio, ele precisa conhecer o regimento interno. O mínimo, o síndico, né? Tem que propor isso, né? Tem que propor, tem que cobrar, tem que ler para entender. Olha, eu posso afirmar 90% dos condomínios que a gente pega de gestões, e não vou ficar falando o nome, normalmente você pergunta para o porteiro, você tem um exemplar do seu regimento interno? Já chegou a ler? Não, eu não leio, nunca li. Tá, mas e como é que você conhece esse regimento interno? Eu sei de cabeça. Olha que legal, ele sabe de cabeça. É ser incrível. Não é assim que funciona, pessoal. Então, o que eu oriento a vocês, para cada colaborador do condomínio que tenha realmente ligação com a função ali de controle de moradores, acessibilidade, fiscalização, dê um exemplar, faça um formulário padrão que você deu a ele essa oportunidade e que ele teve o conhecimento a esse exemplar e colhe a assinatura. Amanhã depois vai acontecer algum problema, você vai poder cobrar daquele colaborador. Fulano, você não sabia que o procedimento era esse, padrão no condomínio? Horários de utilização dos espaços comuns, horário de prestadores de serviços executar obras e reformas, são coisas básicas que está na minuta do regimento interno. Mas normalmente o que as pessoas fazem, deixam na cabeça. E o que acontece, isso acaba dando muito problema para o síndico, porque o que acontece? O porteiro libera para entrar em qualquer momento, ele entra por um lugar que não deve ao prestador de serviço, usa o elevador social às vezes que não deve, e aí o síndico começa a receber aquela enxurrada de mensagem. Entrou aqui, entraram pela portaria social, que não pode, entraram por ali, estão usando o elevador social, esse horário, sábado, à tarde, domingo, pode fazer a obra? Como é que está isso? Então, quando ele faz isso, ele acaba também
se livrando de muitos problemas, Sim, porque mitigando, tá ali, né? mitiga esses problemas. Pessoal, aguenta um pouquinho aí. Deixa eu falar para vocês aqui um assunto extremamente importante de 3 empresas que estão nos apoiando aqui e pode fazer muita diferença no seu condomínio. A primeira delas é a Garantiza, a garantidora. Ela tem aí várias soluções para o seu condomínio da área financeira. Se o seu condomínio aí precisa de empréstimo, adiantamento, se de repente ele está com uma taxa de inadimplência muito alta, gente, acessa aqui embaixo, fala com a Garantiza que ela pode te ajudar muito. Outra, gente, é a Eletromídia. A Eletromídia é uma empresa que ela faz aí comunicação interna nos elevadores dos condomínios e é um jeito muito eficiente do síndico se comunicar aí com o seu condomínio. Gente, isso ajuda demais. Se você quer conhecer mais da Eletromídia, gente, acessa aqui embaixo também, conhece a Eletromídia, entra, participa, que vai fazer muita diferença aí no seu processo de comunicação. E por fim, gente, eu quero falar da Prime Facilities. É uma empresa que trabalha com toda a área de facilities, toda a área de terceirização de serviço. Uma das melhores empresas do setor que mais conhece e que mais tem funcionários bem treinados. Tem problema de mão de obra no seu condomínio, quer terceirizar, quer conhecer mais? Entra em contato aqui com a Prime. Obrigado, gente. Agora, uma outra situação que tem nisso também que você falou, que é importante, esse acesso, é a questão da segurança, né? Exato, exato. Hoje a gente está falando muito de Lei Geral de Proteção de Dados e cada vez mais também tem aumentado o número de assaltos e os bandidos, querendo ou não, infelizmente, eles vão se especializando, vão criando outras rotinas, outras métricas para poder realmente fazer a abordagem. É de conhecimento que a área mais sensível do condomínio é o portão de pedestres, né? Então, normalmente a gente fala, o cara entra no conhecimento do condomínio com reconhecimento facial, sorriso e a biometria, um joinha pro porteiro e ele entrou. Não é bem assim, né, pessoal? Então a gente tem que ter realmente controles e processos. E aí eu falo do plano de segurança no condomínio, você não precisa investir necessariamente em câmeras, estrutura, né? Mas sim procedimentos que essa portaria pode fazer, como a gente falou basicamente aqui, um simples caderninho com controle, horário que entrou, horário que saiu, confirmação com os dados da pessoa, verificar a funcional e confirmar com o morador se aquele prestador de serviço de fato vai prestar um serviço nessa unidade. Coisas básicas, bem feitas, funcionam. Agora, se você não tiver isso padronizado, com certeza os processos de segurança do seu condomínio vão fadar a ser sempre falho. O que eu falo, né? Às vezes o síndico ele fica esperando por uma tecnologia. Meu, tem que ter um aplicativo aqui, fantástico. Da NASA. Meu, é o caderno. É uma planilha simples ali na prancheta. Você faz isso de forma muito simples e deixa isso muito prático, muito eficiente. Tem ali o nome do prestador de serviço, a hora que entrou, a hora que saiu, apartamento que ele foi, de repente ele vai, ele arruma um negócio no apartamento de um e estraga de outro. É muito comum isso, principalmente com questões de telefonia, de internet, a gente sabe como é que acontece isso. Agora vamos pensar, outra coisa, que a gente está falando de não conhecer os colaboradores, né, de não capacitar, aliás. Vamos pensar que eu tive aí, estourou um cano no meu condomínio. O que eu vou fazer? Eu vou passar o meu telefone como zelador, como porteiro, e falar, síndico, estourou um cano aqui, né? Será que não dava para fazer alguma coisa, um plano de contingência, algo diferente? Exato, o plano de contingência é fundamental para uma gestão, seja você síndico morador ou síndico profissional, para que você faça, olha que bonito, forma eficiência e eficaz, né? Mas o que é isso, pessoal? Brincadeira à parte, a gente sabe que os problemas em condomínio não escolhem horário nem dia. Não acontece segunda-feira, 9 horas da manhã. Vai acontecer sexta-feira, sábado, domingo, 10 horas da noite, eles escolhem. Você de madrugada dormindo, vendo um Netflix, vai estourar as coisas. E aí? Vai esperar você se deslocar até o condomínio para daí poder verificar o que aconteceu, acionar o prestador e tomar as ações imediatas? De forma alguma. Então, o que você tem que ter no plano de contingência? Coisa básica, bem feita, uma lista de fornecedores já pré-definidos que possam atender as áreas mais sensíveis do condomínio. Elétrica, hidráulica, casa de bombas, motores, seja qual for, para que quando acontecer algum problema, a portaria já sabe. Opa, deu um problema no motor? Já sei que eu vou acionar o Paulo da manutenção no motor. Opa, deu algum problema, está faltando água, na casa de bombas apareceu lá que deu algum problema? Paulo da casa de bombas vai acionar. E assim por diante. Faça esse plano de contingência dos fornecedores. E o que é legal? A gente fala só dos fornecedores, mas a equipe técnica, a equipe local, também pode ser capacitada. Está alagando um elevador? O que fazer? Vou deixar entrar água no elevador, queimar as placas? Não. Tem um procedimento padrão, colocar um determinado andar o elevador, desligar os disjuntores para que não queime. Então tem procedimentos que você pode poupar um condomínio de um prejuízo maior em caso de sinistro. Agora, uma coisa que é importante também é eu ter esse plano de contingência, mas saber qual que é a vigência contratual dessas empresas. Por exemplo, não adianta nada, eu estou com um condomínio lá de 30 andares
esse condomínio lá, eu tenho lá gerador, né? Acabou a luz, mas os elevadores não funcionam, não tem energia. E aí eu vou lá, fala aí, prestador de serviço, não está funcionando o gerador. Ele falou, pera lá, meu amigo, eu já venceu nosso contrato, não foi renovado. E aí? Isso. Tem que conhecer isso também. A gente fala muito de manutenção preventiva, né? Que é muito melhor você trabalhar na prevenção do que a correção. E alguns condomínios não querem gastar com isso. A gente sabe, por histórico, nós somos síndicos há muitos anos, sabemos que você trabalhar na prevenção vai te evitar um gasto desnecessário nas corretivas. E é claro, como o Paulo citou muito bem, existem alguns contratos de manutenções que você faz com um determinado prestador de serviço que ele tem um prazo vigente. Então, cabe você, síndico, já deixar alertado aos seus colaboradores, nesse plano de contingência, os prazos de cada contrato. Olha, aquele prestador hoje é o que presta. Venceu o contrato, agora é o Zezinho da esquina, é o fulano, para que você mantenha atualizado esse plano de contingência. Não adianta você planilhar e deixar lá de eterno, eu fiz e acabou. Não, contratos são renovados, são negociados e são alterados. E isso, o plano de contingência está em constante mudança também. Mas isso é muito do síndico, né? Fazer essa manutenção preventiva. Demonstrar para os moradores que isso é extremamente vantajoso. Porque o que a gente percebe é isso. Deixa estourar, vai estourar. Aí é muito mais caro, fica parado, causa um transtorno danado. Por isso que é muito importante você ter essa prevenção, né? Exato. Você ter essa capacidade de desenvolver essas manutenções preventivas. Acho que isso faz toda a diferença para o síndico, não é verdade? Correto. E aí, para fazer sentido para as pessoas que estão ouvindo, você dá um exemplo. Assumimos um condomínio alguns anos atrás, onde nunca foi trocado o sistema de óleo dos elevadores. E esse condomínio é um condomínio gigantesco, condomínio clube, com mais de 12 elevadores. E a primeira coisa que aconteceu quando a gente assumiu foi verificar os históricos e chamada, a companhia de empresa de manutenção de elevadores fez esse alerta. Olha, o síndico atual era realmente notificado porque não fazia a troca de óleo e os equipamentos estão apresentando pane. Pasmem vocês, por um simples fato de não trocar os óleos das máquinas, encareceu o custo de reparo dos elevadores. O elevador é igual ao carro, você tem que fazer a manutenção periódica. Não adianta só abastecer o carro e não fazer a manutenção. Condomínio é a mesma coisa. Todos os equipamentos têm um prazo determinado de validade e têm um prazo de manutenção. A corretiva vai evitar, a manutenção preventiva vai evitar a manutenção corretiva. Então, seja você o fiscalizador disso, você é o responsável. Então, fique ligado nos prazos de cada contrato, nos prazos de manutenção de cada equipamento. Agora, para a gente finalizar essa etapa 4 aí, que esse erro máximo que é o síndico não ter um plano de contingência, quando ele também não tem um plano de contingência, o que acontece? Começa a gerar sinistro, né? E aí? Quando você tem um sinistro no condomínio, é o momento mais delicado que você vai viver numa gestão condominial. Porque o sinistro é a última etapa que você vai ter realmente ali para você demonstrar para os condôminos que você está capacitado a operar no condomínio em qualquer situação. A operar no condomínio na calmaria, com tudo tranquilo, mas e no sinistro? Você tem que ter todo esse plano de contingência, conforme a gente já falou, ter planilhado em situações de sinistro, como você vai recorrer, para que você possa mitigar situações de desgastes com o morador. Vou dar um exemplo. Aconteceu, justamente o Paulo falou isso, acabou o gerador, parou de funcionar por alguma anomalia, e você tem um cadeirante dentro de um condomínio que você não consegue descer do elevador. E aí, o que você faz? Já parou para pensar nisso? Então fique ligado como você pode mitigar essas situações de sinistro e quando ela ocorrer, o tempo que você vai ter de reação. Então um exemplo nesse, o que aconteceu com o gerador? Faltou combustível? Quem é a empresa responsável? Se tem uma empresa de manutenção que vai atender, quanto tempo vai demorar para atender essa situação? Essas situações fazem diferença aí e cada segundo é valioso. Gente, veja só que a gente está falando sobre os 5 piores erros que o síndico não pode cometer. Me ajuda aí, Rafa, se eu esquecer. A gente falou de não conhecer os condomínios, não conhecer o condomínio, não capacitar os colaboradores, não ter um plano de contingência e agora a gente vai para a cereja do bolo, que é não buscar conhecimento e aperfeiçoamento. A atividade de síndico, eu sempre costumo dizer, ela é uma atividade transversal. Ao mesmo momento que o síndico é um generalista, ele precisa entender um pouco da área ali jurídica, precisa entender da área administrativa, a área financeira, a área tributária e a área de engenharia. O síndico vai hoje no condomínio, ele passa pela portaria e de repente lá o senhor João lá chama ele e fala, olha, eu estou vendo aqui que a gente está pretendendo mudar, colocar uma portaria remota, já foi feito os cálculos, mas vai ser demitido, não vai... dúvida de RH.
Uhum. No outro dia, esse síndico vai no condomínio e ele está andando lá pela garagem, de repente lá a dona Maria pega e chama ele e fala: e o que está acontecendo aqui nessa parede aqui do prédio aqui? Isso aqui o que é? É uma fissura, uma rachadura, uma trinca. Já é uma dúvida de engenharia. Né? No outro dia ele vai no condomínio e lá está de novo o seu Manuel andando lá e fala: aquele condomínio do tal lá, está incomodando demais, está com muito problema, ele já foi multado, vai ser multado novamente, ele é um condomínio antissocial, o que é? Já é uma dúvida jurídica. Então, o síndico ele precisa buscar esse conhecimento. Se ele não tiver essa base de conhecimento, falta muito para ele, né? Exato, a gente brinca muito que, como você falou muito bem, Paulo, a gente tem que conhecer de tudo um pouco. Não significa que eu tenha necessariamente de ser advogado, ser bacharel e ter a OAB. Não é isso, né? Mas pelo menos ter uma sensibilidade, um conhecimento básico, para que as dúvidas que possam surgir, você possa ter um conhecimento básico e, claro, atender com excelência. Vou citar exemplos, né? A gente está falando do mercado condominial. O mercado condominial não é só fazer assembleia e aplicar multa, né? Tem muita coisa por trás aí. Recentemente, vamos pegar só coisas novas, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Essa aí. E-social, regime de multipropriedade, e por aí vai afora, né? Agora emprega mais mulheres, tem muita novidade surgindo, alteração agora do quórum. Antigamente você precisava para alterar a destinação do condomínio comercial para residencial unanimidade, agora não é mais necessário, e outras coisas a mais que vão atualizando. E aí você, síndico, está parado no tempo. Né? Eu gosto de brincar muito, que eu acompanho o mercado, tem pessoas que se dizem coaching de síndico e nem síndico mais são. Né? A pessoa só fez um curso lá em 1980 e ficou lá com o certificado colado na parede e não se atualizou. Gente, condomínio respira atualização todos os dias. Antigamente era proibido ter animais de estimação dentro do condomínio. Hoje é incabível. Depois é tolerado. Daqui a pouco vai ser obrigatório ter animal. Já pensou se ficar parado no tempo? Então a gente fala de uma maneira descontraída aqui com vocês, mas busquem atualização. Existem ferramentas, cursos aí, tá aí, ó. Condosim aí, Condoplay aí oferecendo ferramentas para que você, síndico, possa buscar esse conhecimento valioso. Então é importante para que você tenha segurança jurídica, segurança financeira, segurança na parte de recursos humanos, um básico. Pelo menos o básico bem feito é o que eu falo. Faz o arroz com feijão. Tem que ter esse básico, tenha né? esse básico para você poder operar um condomínio. Não é possível você querer cobrar de alguma situação, de algum prestador de manutenção, se você nem sabe o básico. Então, tem que ter todo Tem que ter esse básico. Hoje, por exemplo, tem a questão da fotovoltaica. Placa fotovoltaica, carros elétricos, é uma coisa que está acontecendo aí, né? A gente já sabe que existe uma demanda reprimida porque o nosso país não é suficiente ainda para atender todos os carros elétricos. Sem falar na questão da Assembleia Permanente. E olha aí, ó, outra coisa aí, ó, né? Virtual, permanente, uma série de coisas que está surgindo. Tudo o síndico não tem como ficar parado. Né? E acabou aquela coisa, né? Poxa, quem que tem tempo aqui? Quem tem tempo vai ser síndico? Não dá. O síndico tem responsabilidade civil, tem responsabilidade criminal. Se ele não está preparado para aquilo, ele pode cometer muitos erros. E é aquela coisa que eu sempre falo, para você, síndico, para você usar numa assembleia, onde você vai se apresentar, numa assembleia de reeleição, de eleição, seja o que for. Pergunta para os condôminos, será que eles colocariam qualquer tipo de pessoa para dirigir a empresa deles? Qualquer tipo de pessoa? Né? Colocariam mais barato para dirigir essa empresa? Tem que lembrar que os condôminos, na realidade, eles estão elegendo uma pessoa para cuidar do bem deles. Né? Exato. E não fica muito claro isso às vezes, né? Mas parte um pouco, Paulo, de nós síndicos, aí eu falo no coletivo, síndico morador e síndico profissional, se empoderar dessa responsabilidade. E aqui eu não vou menosprezar, mas pasme, muitas vezes o síndico tem uma remuneração muito menor que um auxiliar de serviços gerais. E aí eu não estou menosprezando, mas olha a responsabilidade de alguém que faz só a limpeza do condomínio com alguém que realmente tem o poder ali de assinar os cheques, de realmente fazer folha de pagamento, de demitir, contratar. O impacto que um síndico pode fazer no condomínio é muito maior a responsabilidade dele do que realmente, como eu falei, só um exemplo ali, por uma questão de auxiliares gerais pelo piso de categoria. Então, cabe a nós, síndicos, também nos empoderar sobre o que é uma remuneração que possa ser adequada. Né? E a gente percebe, né, o quanto falta desse tipo de conhecimento e coisa básica. Foi esse ponto que você tocou. Então, fica aqui, né, um apelo, convite, né, para as pessoas se capacitarem como síndico. Ser síndico não é apenas aquele que tem mais tempo, aquele que, de repente, quer conseguir um valor extra, ok? Gente, você precisa se capacitar. Buscar e entender que desse tipo de atividade você tem que ter um nível de conhecimento para que você evite erros, não seja cobrado, processado, como a gente vê muitos síndicos aí, né? Condomínios tendo um problema, exatamente para você conhecer um pouco mais como é que funciona tudo isso.
Não é verdade? Exato, o síndico vai ser atemporal. Todo mês é atualização, todo mês é buscar um conhecimento diversificado do que você não conhece ainda, para que você possa fazer realmente uma gestão diferenciada e com excelência. Conhecimento é tudo. Gente, e aproveitando aqui essa deixa que o Rafa falou, se você quer conhecer mais, quer entender mais esse mercado condominial, quer se especializar e de uma forma extremamente tranquila, no seu tempo, eu convido você para acessar condosimplay.com.br. É a plataforma que a gente já falou, eu tenho mais de 150 horas de conteúdo, eu tenho lá os maiores players do mercado, estão lá com seus cursos, demonstrando como você consegue gerenciar um condomínio e falando na prática, como que você consegue melhorar. Então acessa aí o condosimplay.com.br que você vai conhecer muita coisa disso, tá? Muita coisa que vai te ajudar a você ser um síndico mais eficiente. Rafa, palavras finais. Obrigado por estar aqui, obrigado por disponibilizar. Eu sei que a agenda é extremamente corrida, né? Com esse número de condomínios no Brasil todo, né? A Informa está com um braço gigante, né? Está em todos os cantos do país, crescendo demais. Fico feliz por ter participado dessa história, por ter contribuído um pouco ali. E fico muito feliz aí por esse crescimento todo aí. E muito obrigado mais uma vez por dividir um pouco, compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado, Paulo. Isso aqui, para mim, é uma honra. Primeiro, por você ser meu amigo pessoal. E, claro, estamos falando uma coisa que me agrada muito, que é a vida do síndico, né? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Estamos aqui trocando ideia com você que está nos assistindo, né? E aqui eu termino falando uma coisa muito legal. Eu até fiz uma aula agora recente aqui para a Condosim e usei o meu ídolo, né? Que é o Ayrton Senna. Então, eu gosto muito desse cara, que, aliás, eu e milhares de brasileiros são fãs dele. Sinônimo de eficiência, né? Mas não é só por causa das vitórias dele, né? Ele tem uma frase muito clássica dele, né? No que diz respeito ao empenho, à dedicação, né? Ao compromisso, não existe meio termo. Não tem como você fazer meio boca. Ou você faz bem feito, ou você não faz. Então leve isso, você que quer ser síndico profissional, ou você que é síndico morador e está realmente dedicado a ser um síndico de excelência, fazer as coisas da maneira, de forma eficiente e eficaz. Olha, eu usei a frase, hein? Mas seja comprometido, seja 100% com o que você está entregando. Beleza, pessoal? Ótimo. Rafa, obrigado. Valeu, parceiro. Valeu, obrigado mesmo. Gente, você que quer seguir o Rafa aí, Rafa, deixa aí teu Instagram pra galera. Maravilha. Pessoal, o meu oficial é da empresa, é Informa Síndicos, siga lá no Instagram. Ou meu pessoal, Rafa com PH, Matoso com 2 T's, SO. Rafa Matoso, é lá no Instagram, vocês vão me achar lá, pessoal. Valeu? Gente, obrigado por participar. A gente tem muito mais conteúdo aqui. Fica na Condosim Play. Um abraço, valeu, até mais.